Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Humberto de Campos através de Chico Xavier nessa obra chamada Boa Nova. Esse que é então um livro que foi editado por Humberto de Campos e traz aquilo que ele chama de o folclore do céu. São 30 episódios, mas na verdade o que ele está trazendo aqui são pedacinhos de conversas que Jesus Cristo teve com discípulos, com pessoas que procuraram na época que ele estava aqui, então passando para a gente, trazendo para a gente a boa nova, trazendo o evangelho que veio, como ele mesmo disse, não substituir as leis mosaicas, não substituir aquelas leis que eram levadas tão ao pé da letra, no olho por olho, dente por dente, a lei de Talião, mas sim complementá-las. A lei continua valendo, porém Jesus Cristo trouxe o amor fraternal. E esse livro eu li que ele é o segundo preferido de Chico Xavier. Com certeza toda a obra dele é muito querida do coração dele, porém ele, como qualquer pessoa enquanto estava aqui, enquanto ser humano, ele então disse que o que ele gostava mais foi o primeiro que ele escreveu daqueles tidos como da série Romances de Emmanuel, que foi o Paulo Estevam, que foi o primeiro que eu fiz aqui nessas leituras de final de semana, que eu me proponho a fazer toda essa série Romances de Emmanuel. Então, porém eu fiz um parênteses na série, logo depois de Paulo Estevam, para trazer o Boa Nova, porque eu fiquei curiosa para saber por que é que esse, então, é o primeiro fora da série, depois de Paulo Estevam, o preferido de Chico Xavier, e então é por isso, porque ele traz realmente palavras vindas diretamente de Jesus Cristo. Eu acredito sinceramente que o próprio Jesus Cristo autorizou a Humberto de Campos, então, a estar ali pesquisando, buscando dentro dos registros acásticos mesmo, onde tudo fica registrado, de acordo com a mecânica quântica, tudo fica registrado eternamente e tudo pode ser transferido, como o professor Hélio Couto explica, quando ele explica a ressonância harmônica. E então, para falar do livro, então, eu acredito piamente que sejam realmente palavras verídicas de Jesus Cristo. E então, nós estávamos aqui no 24º episódio, que é então a história de Judas, que foi então, nós vimos como é que ele então, acreditando, mesmo amando muito, tendo um amor, como ele diz aqui, por Jesus Cristo, ele o entregou porque ele acreditava realmente que ele era muito, talvez assim, digamos, como que é quando a pessoa não tem muita malícia, que ele era uma pessoa, que ele era meio sem malícia, ele não entendia. Judas, que acredito que pensava dessa forma, ele não entendia que ele devia estar se aproximando dos grandes, dos poderosos da terra, para poder então tá trazendo a boa nova e tá se colocando e tá tendo um lugar então de destaque no poder da terra. Ele primeiro falou com Tiago sobre isso e Tiago disse a ele que ele estava equivocado, que ele devia saber que Jesus Cristo estava ligado ao poder maior, e quem haverá mais poderoso do que Deus, de quem o mestre é enviado divino. Foi assim que Tiago então respondeu a ele, mas ainda assim ele continuou pensando que ele poderia então tomar o lugar de Jesus Cristo, e aí o prêmio que ele teve da vaidade, ele esperou entregar a Jesus Cristo e depois ele contava que ele ia receber uma gratificação daqueles homens do poder que iriam deixá-lo então a ter autoridade e privilégios políticos. Ele queria satisfazer as ambições dele, aparentemente justas nos olhos deles, a fim de organizar a vitória cristã no seio do povo dele. Mas assim que Jesus Cristo, que ele viu que então não seria isso que ia acontecer, eu acredito que a ficha começou a cair, porque a gente sabe o que foi que aconteceu depois, então. E aí então Humberto de Campos descreve aqui como que foi aqueles momentos de desespero dele quando ele viu o que ele tinha feito, e ele diz que relâmpagos terríveis rasgavam o firmamento,
trovões cavernosos pareciam lançar sobre a terra criminosa a maldição do céu vilipendiado e esquecido ali no momento da crucificação de Jesus Cristo. E a gente imaginar a natureza estava se revoltando dessa forma, mostrando o quanto ela estava triste, mostrando a tristeza de Deus conosco. Acredito que Ele manda o Salvador e a gente faz o que a gente fez com Ele. Então, eu acredito que está ali no local de pensar, meu Deus, e fui eu que fui usado pelas trevas para dar um empurrão final que jogou ele no precipício, se a gente for olhar mais ou menos dessa forma, sem entender também que Jesus Cristo poderia ter parado no momento que ele quisesse, porém, como ele disse, ele explicou até aqui, ele veio para dar testemunho, ele sabia a quem ele estava servindo e de quem ele tinha sido mandado. E então, desse jeito, ele se sentiu assim, sobre todas as vozes confusas da natureza, o discípulo infeliz escutava a voz do Mestre, consoladora e inesquecível, penetrando-lhe os refolhos mais íntimos da alma. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai, senão por mim. Aí, então, nesse momento, com certeza, ele deve ter entendido que os poderosos da terra não eram absolutamente nada diante de Jesus Cristo. E assim, então, se concluiu esse 24º episódio. Nós vamos para o 25º, que é a última ceia. Reunidos os discípulos em companhia de Jesus, no primeiro dia das festas da Páscoa, como de outras vezes, o mestre partiu o pão com a costumeira ternura. O olhar dele, contudo, embora sem trair a serenidade de todos os momentos, apresentava misterioso fulgor, como se sua alma naquele instante vibrasse ainda mais com os altos planos do invisível. Os companheiros comentavam com simplicidade e alegria os sentimentos do povo, enquanto o mestre meditava silencioso. Em dado instante, tendo-se feito longa pausa entre os amigos pauradores, o Messias acentuou com firmeza impressionante: Amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que triunfe apenas uma espécie de vitória, tão passageira quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho humano. Os homens têm aplaudido em todos os tempos as tribunas douradas, as marchas retumbantes dos exércitos que se glorificaram com despojos sangrentos. Os grandes ambiciosos que dominaram à força o espírito inquieto das multidões. Entretanto, eu vim do meu Pai a fim de ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor, como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. Minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens para triunfarem com Deus. Na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Então, aqui Jesus Cristo aproveitando aquele silêncio, então, dos discípulos ali, então, para explicar a eles que a humanidade aplaudiu durante muito tempo as tribunas douradas, as marchas retumbantes dos exércitos, aqueles então que vinham assim se sentindo os vitoriosos de despojos sangrentos, ou seja, aqueles vencedores das guerras, que é a forma como o ser humano entende que deve ser a vida, não é? E aí ele dizendo então que esses grandes ambiciosos que dominaram a força, o espírito inquieto das multidões. E ele veio do Pai a fim de ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor. Então ele deixando aqui bem claro que o triunfo aqui mundano, o triunfo dessa realidade que não é real, dessa realidade fictícia, longe de ser aquele triunfo que deve ser para quem está ligado realmente à verdade, como ele está dizendo, a verdade e o amor, que é onde reinam o bem e a verdade, que é esse mundo melhor que ele está dizendo. Então, para triunfarem com Deus na divina construção das obras dele,
essas pessoas então se imolaram com alegria para a glória de uma vida maior. E é o que ele estava vindo, em pouco tempo ele daria testemunho disso também ele próprio. Ante a resolução expressa naquelas palavras firmes, os companheiros se entreolharam ansiosos. O Messias continuou: não vos perturbeis com as minhas afirmativas, porque em verdade um de vós outros há de me trair. As mãos que eu acariciei voltam-se contra mim. Todavia minha alma está pronta para a execução dos desígnios de meu Pai. Então Jesus Cristo deixando claro que ele estava indo não como uma pessoa que estava ali inocente, que estava inocente, eu digo no sentido de não estar sabendo o que está acontecendo, que ele não estava entrando em uma situação que ele estava alheio do que poderia acontecer, ele tinha total clareza de tudo que aconteceria passo a passo, quem ia trair, o que ia acontecer, tudo, absolutamente tudo, pois ele estava ali em fase com o todo. Ele dizia: minha alma está pronta para a execução dos desígnios de meu Pai. Como é que Deus encontrou para nos ensinar, para nos mostrar que, na verdade, é o amor fraternal junto com a ordem, com a lei, com as leis mosaicas, não naquela coisa do eu apedrejo, eu mato, o que não é da minha raça não merece nada, mas sim há que se ter tudo que está ali certinho dentro da lei, porém levando-se em conta o amor fraternal que Jesus Cristo veio nos ensinar. Então, como é que Deus podia estar nos mostrando isso, nos mostrando essa complementação, se não mandando o Jesus Cristo, esse nosso irmão já tão maior na luz, para estar passando tudo isso que ele passou, mas sabendo exatamente o que ele ia passar, com certeza sabendo que é os desígnios de Deus para ele, para nos ensinar. A pequena assembleia se fez lívida, com exceção de Judas, que entabulara negociações particulares com os doutores do templo, faltando apenas o ato do beijo, a fim de consumar-se a sua defecção. Ninguém poderia contar com as palavras amargas do Messias. Então, aqui a gente vê que Humberto de Campos, ele está trazendo pedaços assim, que no anterior, quando ele conta a história de Judas, já aparece a hora que Jesus Cristo foi crucificado. Aqui ele ainda está entre eles, na última ceia. Porém, ele é dessa forma, ele vai contando cada pedaço até o final e voltando, não é que esteja havendo nenhuma confusão aqui, dessa forma que eu entendo. Penosa sensação de mal-estar se estabelecera entre todos. O filho de Iscariotes fazia o possível por dissimular suas angustiosas impressões. Guardados companheiros se dirigiam ao Cristo com perguntas angustiadas. Quem será o traidor? Disse Filipe com estranho fulgor nos olhos. Serei eu? Exclamou André ingenuamente. Mas afinal, objetou Tiago, filho de Alfeu, em voz alta, onde está Deus que não conjura semelhante perigo? Aqui então Tiago fazendo uma objeção exatamente como aquela que Pedro já fez ali em um episódio anterior, vocês lembram? Em que Jesus Cristo teve que ser enfático com ele, porque ele disse que se ele tivesse que passar por tudo isso que ele estava dizendo que passaria mesmo, para iniciar ele colocou em dúvida as palavras de Jesus Cristo. Não é possível que vai acontecer tudo isso, não é possível, então é porque Deus é um injusto. E depois ainda colocou em dúvida a justiça divina. E aqui é Tiago fazendo a mesma coisa. Onde está Deus que não conjura semelhante perigo? Jesus, que se mantivera em silêncio ante as primeiras interrogações, ergueu o olhar para o filho de Cleófas e advertiu: Tiago, faze calar a voz de tua pouca confiança na sabedoria que nos rege os destinos. Então é aqui ele sendo novamente tão enfático quanto foi com Pedro, com essa forma de falar enérgica, mas sempre com doçura, não se colocando por cima, não humilhando.
E continua ele: uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é a de estar sempre pronto ao chamado da providência divina. Não importa onde e como seja o testemunho de nossa fé. O essencial é revelarmos a nossa união com Deus em todas as circunstâncias. É indispensável não esquecer nossa condição de servos de Deus, para bem atendermos ao chamado nas horas de tranquilidade ou de sofrimento. Então ele sempre, com toda essa coisa amorosa de Jesus Cristo, daquele que nos ama realmente, vendo que se a gente ainda está ali metendo os pés pelas mãos, aqueles que ainda estão achando que realmente é porque Deus é injusto, que tudo isso vai acontecer, ele explica novamente, é indispensável não esquecer a nossa condição de servos de Deus para bem lhe atendermos ao chamado nas horas de tranquilidade ou de sofrimento, porque a gente não pode se dizer, nós estamos em nome de Deus. Eu não posso dizer, tudo que eu faço é em nome de Deus, eu deixo me dirigir por Deus, mas só na hora da tranquilidade, na hora do sofrimento eu falo, mas Deus é injusto, por que isso está acontecendo comigo? Coitadinha de mim. Então eu acredito que seja mais ou menos isso que essa passagem devia nos fazer refletir. A esse tempo, havendo-se o Messias calado de novo, João interveio perguntando: Senhor, compreendo vossa exortação e rogo ao Pai necessária fortaleza de ânimo. Mas por que motivo será justamente um dos vossos discípulos o traidor de vossa causa? Já nos ensinaste que para se eliminarem do mundo os escândalos, outros escândalos se tornam necessários. Contudo, ainda não pude atinar com a razão de um possível traidor em nosso próprio colégio de edificação e de amizade. E aqui, João, então, é a vez dele, então, está trazendo ali essa também dúvida, essa falta de clareza dele, bem humana, bem nossa. Como é que a gente pode entender isso? Por que deve ser uma pessoa ali, exatamente do meio dele, não podia ser um daqueles que estavam contra ele ali, um daqueles que achavam que ele não era nada, um daqueles que mandaram prendê-lo? Por que tinha que ser justamente um daqueles que ele escolheu para estar trazendo a boa nova? Mas com certeza, nesses desígnios de Deus, havia a razão para que isso fosse como fosse dessa forma. E aí então ele diz que para se eliminarem do mundo os escândalos, outros escândalos se tornam necessários. E aí eu acredito que é bem isso que acontece aqui na Terra, nesse local onde, como ele disse, haveria choro e ranger de dentes, e nesse local onde há pessoas com a mentalidade, com a consciência ainda tão pouco desenvolvida, tão pouco elástica, tão pouco expandida, que essas pessoas são capazes então de oferecer a taça de fel para aquele que já ofereceu no passado. Então eu acredito que seja isso que eu entendo como os escândalos, para se eliminarem do mundo os escândalos, outros escândalos se tornam necessários, ou seja, para que eu colha aquele espinho que eu plantei ontem, eu preciso que alguém venha para me... Ou fica mais fácil de entender desse jeito mesmo, para que eu tome essa taça de fel que eu ofereci ontem, alguém tem que estar aqui na condição de ainda estar achando, não ter entendido que não deve oferecer taça de fel para o outro e para poder me oferecer. Eu acredito que seja isso. Jesus pousou no interlocutor os olhos serenos e acentuou: em verdade, cumpre-me afirmar que não me será possível dizer-vos tudo agora. Entretanto, mais tarde, enviarei o Consolador, que vos esclarecerá em meu nome, como agora vos falo em nome de meu Pai. Então, ele dizendo, fica tranquilo, porque se fosse, por exemplo, uma escola, vocês ainda estão ali no primário, então eu não posso tá explicando com vocês como é que se resolve esse problema de matemática aplicada, de física quântica, qualquer coisa assim aqui, mas eu vou mandar um professor um professor habilitado, que é aqui o que ele chama de consolador, que eu acredito que é exatamente a doutrina que traz então aqui os livros de Chico Xavier, Allan Kardec, que nos mostra por A mais B como é que funciona a lei da causa e efeito, como é que funciona o vai e vem das reencarnações.
E detendo-se um pouco a refletir, continuou para o discípulo em particular. Ouve, João, os desígnios de Deus, se são insondáveis, também são invariavelmente justos e sábios. Então, ele aqui explicando os desígnios de Deus, se são insondáveis, ainda que a gente seja impossível para a gente entender agora, eu acredito que a única coisa que nos cabe é entender que é justo e sábio. Porque se é Deus que está no comando e tudo está em Deus, é como então ali é Daniel que ficou dentro da baleia. Gente, eu até me desculpo por isso, eu já citei outras vezes, eu não tenho certeza, mas para a próxima eu vou ver novamente e vou estar então trazendo melhor. Porque é como se nós estamos todos em Deus. Então, como é que Deus poderia estar fazendo alguma coisa que não fosse justa e sábia com a gente se nós estamos dentro dele? Se ele nos explodir, se ele fizer qualquer coisa, ele também vai, dessa forma analogicamente falando, bem rasteira mesmo que eu estou dando essa minha opinião, trazendo esse meu exemplo, eu acredito que realmente é aquilo de se pensar, se eu estou no mesmo barco, como é que eu vou furá-lo porque eu quero que os outros se afoguem. Então eu acredito que seja isso que mais ou menos que eu entendo disso. Que apesar de não entender o porquê, a causa, eu devo entender que é justo e sábio e confiar. O escândalo desabrochará em nosso próprio círculo bem-amado, mas servirá de lição a todos aqueles que vierem depois de nossos passos no divino serviço do Evangelho. Ou seja, quem sabe não era necessário, então, como ele está dizendo aqui, que o escândalo, que a pessoa que fosse trair fosse ali do círculo íntimo mesmo, entre os apóstolos, para que os outros depois não ficassem bem mais atentos, exatamente tendo isso. Olha, presta atenção, porque você já viu o que aconteceu com Judas, presta atenção, não é? Porque depois que Jesus Cristo saiu, um outro teria mais ou menos que estar ficando, porque sempre o ser humano precisa de estar com uma liderança, não é? Eles compreenderão aqui, óbvio, que a liderança é a de Jesus Cristo, porém assim encarnado, aquele líder encarnado haveria que ter um. Eles compreenderão que para atingirem a porta estreita da renúncia redentora, hão de encontrar muitas vezes o abandono, a ingratidão e o desentendimento dos seres mais queridos. Isso revelará a necessidade de cada qual firmar-se no seu caminho para Deus, por mais espinhoso e sombrio que ele seja. Ou seja, entendendo, acredito que aqui nós estamos sós. Inteiramente sós, vivendo em sociedade, na família, em tudo, porém a única coisa que fica com a gente do início ao fim é o nosso corpo, e eu entendi que nós devemos ter uma conexão muito firme com o corpo. Ele é uma entidade que sente, que sabe, que nos responde. A cinesiologia mostra dessa forma, várias formas de a gente perguntar para o corpo e ver que ele responde. Então, essa comunhão com o nosso corpo, é óbvio que a gente não vai se identificar achando que nós somos o corpo, nós somos seres divinos infinitos, vestindo um corpo para fazer essa experiência humana que é necessário. Quando a gente perde esse corpo, a gente não pode mais estar fazendo essa experiência. Então, entendendo isso, sabendo que o corpo é o nosso amigo e que dentro de nós está a nossa centelha, que é Deus, e então são esses dois, eu acredito, na minha forma de ver, se a gente tem essa comunhão com a nossa centelha e estamos em conexão com o nosso corpo, então a gente vai entender que os outros, as pessoas que estão conosco, por mais próximas que sejam da nossa família, elas estão fazendo a caminhada delas, cada um está fazendo a própria caminhada. E aí então, se houver, como ele está dizendo, abandono, ingratidão e desentendimento, a gente não vai se desesperar, a gente não vai se sentir sozinho, porque nós vamos estar preenchidos de nós mesmos. O apóstolo impressionara-se vivamente com as derradeiras palavras do mestre e passou a meditar sobre seus ensinos. As sensações de estranheza perduraram em toda a assembleia,
Jesus então levantou-se e, oferecendo a cada companheiro um pedaço de pão, exclamou: Tomai e comei, este é meu corpo. Em seguida, servindo a todos uma pequena bilha de vinho, acrescentou: Bebei, porque este é meu sangue dentro do Novo Testamento, a confirmar as verdades de Deus. Os discípulos lhe acolheram a suave recomendação, naturalmente surpreendidos, e Simão Pedro, sem dissimular sua incompreensão do símbolo, interrogou: Mestre, que vem a ser isso? Amados, disse Jesus com emoção, está muito próximo o nosso último instante de trabalho em conjunto e quero reiterar-vos minhas recomendações de amor, feitas desde o primeiro dia do apostolado. Este pão significa o banquete do Evangelho. Este vinho é o sinal do Espírito renovador dos meus ensinamentos. Constituirão o símbolo de nossa comunhão perene no sagrado idealismo do amor, com que operaremos no mundo até o último dia. Ou seja, é uma simbologia, é uma forma simbólica de então estar constituindo essa união perene, é o símbolo da nossa comunhão perene. Todos os que partilharam conosco através do tempo desse pão eterno e desse vinho sagrado da alma, todos os que partilharem conosco através do tempo desse pão eterno e desse vinho sagrado da alma, terão o espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus, que representa o objetivo santo dos nossos destinos. Ponderando a intensidade do esforço a ser empregado e aludindo às multidões espirituais que se conservam sob a sua amorosa direção fora dos círculos da carne, nas esferas mais próximas da terra, o Cristo acrescentou. Então, aqui ele já sabendo, ele sabia que ia ter uma intensidade de esforço que teria que ser empregado e aludindo, fazendo alusão então às multidões espirituais que se conservam sob a amorosa direção dele fora dos círculos da carne, porque se há 7, 8 bilhões agora de encarnados, eu já li, eu acredito que no livro dos Espíritos, mas não tenho clareza, certeza para dizer a vocês agora, que há o dobro de desencarnados, então aqui nas esferas mais próximas da Terra. Então ele acrescentou: imenso é o trabalho da redenção, mesmo porque tem outras ovelhas que não são deste aprisco, mas o reino nos espera com a sua eternidade luminosa. Ou seja, longe de Jesus Cristo ter vindo nos derramar o sangue dele para pagar os nossos pecados, uma das coisas, quando me foi ensinado dessa forma, eu sempre pensava, mas somos só nós? Mesmo que fosse só nós aqui, que aqueles que não acreditam que há essa multidão fora dos círculos da carne, como ele está dizendo, e aqueles que vão nascendo, que não estiveram ali no momento que ele veio, como é que fica? Vai passando de pai para filho? Então é aquela coisa que eu entendo como ali no livro que eu estou fazendo durante a semana, que é o livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. O diabo diz ali que a coisa que faz com que nós nos alienemos a ele, a gente entrega a nossa mente a ele, a gente acredita piamente que ele existe, que ele é a contrapartida de Deus, sem entender que Deus é absoluto, que só existe o negativo, a parte do átomo negativa, aqui nessa realidade da dualidade, do relativo, onde ele explica que ele é essa parte negativa do átomo. Porém, a parte negativa ela existe, aqui é a luz e sombras, mas cabe a nós saber para que lado a gente vai pender, para a luz ou para a sombra. Então eu acredito que quando a gente pensa dessa forma que Jesus Cristo veio lavar os nossos pecados, é porque então ele diz então que pra gente, quando a gente entende dessa forma, a gente está se alienando a ele. E para a gente se alienar a ele quando a gente não pensa por nós mesmos. E é aí que eu queria chegar então. Se a gente pensa então realmente que
Jesus Cristo veio para limpar os nossos pecados, passar a mão na nossa cabeça, e daqueles que seguem a mesma religião que a gente, os mesmos dogmas que a gente. Então, porque a gente não aprendeu a pensar por nós próprios, porque o próprio Jesus Cristo trazendo aqui, dizendo que sob a amorosa direção dele estão aqueles que estão fora dos círculos da carne também, nas esferas mais próximas da terra. Ele é o governador, eu acredito. Isso eu não sei... não tenho clareza de como é, mas da Terra, e eu acredito de tudo que esteja ligado fora dos círculos da carne ao planeta. As pessoas que estão ligadas, ou seja, que eram pessoas e que agora são espíritos. Altamente tocados pelas suas exortações solenes, porém maravilhados ainda mais com as promessas daquele reinado venturoso e sem fim, que ainda não podiam compreender claramente, a maioria dos discípulos começou a discutir as aspirações e conquistas do futuro. Enquanto Jesus se entretinha com João em observações afetuosas, os filhos de Alfeu examinavam com Tiago as possíveis realizações dos tempos vindouros, antecipando opiniões sobre qual dos companheiros poderia ser o maior de todos quando chegasse o reino com suas inauditas grandiosidades. Filipe afirmava a Simão Pedro que depois do triunfo todos deveriam entrar em Nazaré para revelar aos doutores e aos ricos da cidade sua superioridade espiritual. Levi dirigia-se a Tomé e lhe fazia sentir que, verificada a vitória, se lhes constituía uma obrigação a marcha para o templo ilustre, onde exigiriam seus poderes supremos. Tadeu esclarecia que o seu intento era dominar os mais fortes e impenitentes do mundo para que aceitassem de qualquer modo a lição de Jesus. E eu acredito que aqui, se Jesus Cristo fosse humano, ele ficaria muito triste, não é? Porque ele está vendo que, apesar dele ter vindo, dele ter falado, repetido, aqueles que estavam ali mais próximos dele, os próprios discípulos, estavam agindo dessa forma, como se não tivessem entendido nada. O que não dizer, então, do povo que veio, que vinha ouvir as pregações dele? O mestre interrompera sua palestra íntima com João e os observava. As discussões iam acirradas. As palavras maior de todos soavam insistentemente aos seus ouvidos. Parecia que os componentes do Sagrado Colégio estavam na véspera da divisão de uma conquista material, e como os triunfadores do mundo, cada qual desejava a maior parte da presa. Com exceção de Judas, que se fechava num silêncio sombrio, quase todos discutiam com veemência. Sentindo-lhes a incompreensão, o mestre pareceu contemplá-los com entristecida piedade. Com certeza, longe acredito, de entender exatamente, mas Jesus Cristo, na grandeza dele, o que ele podia sentir era uma piedade entristecida realmente, porque na verdade todos estavam ali realmente querer ser o maior de todos, como exatamente Judas já tinha feito, só que Judas ele foi além, ele foi, como nós vimos no episódio passado do vídeo anterior, ele já tinha ido ali negociar então a entrega de Jesus Cristo para aqueles homens da lei, aqueles poderosos, como ele dizia, aos quais eles deveriam estar se aliando, e como Jesus Cristo não quis isso, ele tomou ele por um fracote, e era ele que devia pegar o lugar. Então por isso ele estava nesse silêncio sombrio, porque ele sabia que os outros estavam ali disputando quem seria o maior, mas ele sabia que ele já tinha ali costurado tudo para que fosse ele. Porém eu acredito que esse silêncio sombrio dele era exatamente porque a consciência dele, eu acredito que quando a gente está fazendo uma coisa assim tão grandiosamente negativa dessa forma, tem ali no fundo a nossa consciência, ela está nos mostrando, é por isso que ele não estava ali tão feliz, tão sorridente como os outros. Nesse instante, os apóstolos observaram que ele se erguia. Com espanto de todos, despiu a túnica singela e cingiu-se com uma toalha em torno dos rins, à moda dos escravos mais íntimos a serviço dos seus senhores. E como se fossem indispensáveis as palavras naquela hora decisiva de exemplificação, tomou de um vaso de água perfumada e, ajoelhando-se, começou a lavar os pés dos discípulos.
Ante o protesto geral em face daquele ato de suprema humildade, Jesus repetiu seu imorredouro ensinamento. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés um dos outros no caminho da vida, porque no reino do bem e da verdade o maior será sempre aquele que se fez sinceramente o menor de todos. Então, mais uma vez, Jesus Cristo mostrando o meu exemplo ali, vocês já adivinharam qual era, não vou dar não, mas mostrando então que não adianta falar, é agir, é atitude, é o que a gente faz e que a gente faz com sinceridade. E essa sinceridade, eu acredito que quanto mais a gente vai entendendo, quanto mais a gente vai se conhecendo, mais a gente percebe essa sinceridade nos outros. Quanto mais a gente tá próximo dessa sinceridade, quanto mais nós estamos sendo verdadeiros, mais a gente entende, percebe essa verdade nos outros. Então, ele dizendo que já que eles o chamavam de mestre, que ele era mestre, se ele é senhor e mestre, estava lavando os pés dele, que eles também, então deveriam também ter essa humildade, com todos, essa humildade sincera, com todos aqueles, então, que encontrassem pelo caminho da vida. E é dessa forma que se conclui esse 25º episódio, esse 25º episódio desses 30 episódios do Céu, como Humberto de Campos classifica então aqui nesse livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier. Então aí realmente passagens grandiosas de termos de trechos que nós já conhecíamos aqui explicados com o momento que eles aconteceram, como é que foi que eles aconteceram e trazidos, mastigados por Humberto de Campos. Eu ficaria super feliz que vocês me disserem se estão gostando e se por acaso vocês entenderam de uma outra forma e quiserem me mandar uma mensagem também, eu vou ficar super feliz e espero contar com vocês para que nós possamos continuar então com o 26º episódio no próximo vídeo, que é a negação de Pedro, tá bom? Então eu espero vocês até lá, tchau!